tarde, já conectado aqui no Facebook, na nossa página, na nossa fanpage, para o nosso Leitura Viva de hoje, e aqui também já conectada no Instagram. Então, boa tarde, são 12 horas e 2 minutos, hoje é dia 8 de janeiro e nós vamos para o nosso segundo dia do Leitura Viva. Ontem eu achei que estava fazendo a live aqui na fanpage da Escritório do Futuro, mas eu acabei compartilhando no nosso grupo, né? Então o vídeo ficou lá, depois eu vou colocar aqui, assim que tiver um tempinho para baixar o vídeo e compartilhar aqui na fanpage. Então, eu sou a Adriana, sou a criadora da Escritório do Futuro, aqui é a Escritório do Futuro. Bem-vindo, Júlio, bom te ver aqui. E o que é a Escritório do Futuro? Né? A Escritório do Futuro nasceu de uma busca pessoal minha por uma vida mais autêntica, mais feliz. Então aqui você vai encontrar conteúdos para você encontrar os seus caminhos, né? Encontrar as suas maneiras de criar uma vida com mais significado, com mais propósito e com mais felicidade genuína. E a gente faz isso através, além do conteúdo que a gente gera, né, nas nossas redes, no Instagram, no Facebook, nas nossas listas e grupos do WhatsApp, o e-mail marketing. Então a gente está gerando bastante conteúdo para que vocês vão tomando contato com essa minha maneira de ver, né, como a gente pode criar uma vida mais feliz, mais autêntica e mais livre. E também através dos nossos serviços, né, que são a mentoria de negócios, que eu chamo de mentoria de negócios mindful, porque a gente tem uma visão um pouco diferente do que é o empreendedorismo, né? Um pouco diferente do que a gente tem visto aí pelo marketing digital e enfim, no mundo das startups, né? Então todo mundo fala de propósito, todo mundo fala de agregar valor, mas no fundo, quando você se coloca em contato com esses negócios, né, você vê que a verdade é que querem dinheiro, e não que dinheiro não seja algo que a gente deva querer, né? Eu acredito que isso é uma consequência do nosso trabalho e é um merecimento, né? A sustentabilidade da nossa vida, dos nossos sonhos, do que a gente quer fazer e até mesmo do nosso aprimoramento profissional, né, enquanto atuantes no desenvolvimento humano, na área da saúde, requer dinheiro e tudo bem querer dinheiro. Mas quando a gente fala em empreendedorismo aqui, de verdade está em primeiro lugar a gente se encontrar nesse processo, né, um trabalho, eu começo com o trabalho do eu, né, de você se encontrar nesse processo, entender quais são os seus valores autênticos, verdadeiros, né, tirar um pouco os barulhos do mundo sobre o que você considera como seus valores. Você resgatar o seu senso de propósito, né? Você se conectar com o que é o seu propósito de verdade, não o que você está vendo por aí todo mundo falando que é propósito, né? Então é o seu propósito e a partir daí ir construindo um modelo de negócio, um modelo de comunicação, entender qual é o seu público, como você conversa com esse público, quais são os serviços que você oferece para esse público, né? De que maneira você comunica para esse público o que você faz e não só o que você faz, né? Mas as suas ideias, de que maneira você sensibiliza esse público com o que você verdadeiramente acredita para a sua vida e tem vontade de compartilhar com o mundo e com as outras pessoas, né? E aí a gente vai pensando planejamento estratégico, né, de crescimento, de sustentabilidade, modelo de monetização, estratégia e planejamento de marketing, planejamento editorial, e a gente também trabalha nisso tudo o nosso lifestyle, né? Como eu estou nesse processo todo de empreender, de construir ou reconstruir
a minha carreira, a ação profissional no mundo. E pensando em mim, né? Como é que eu me cuido nesse processo, como é que eu me ofereço um dia gostoso, como é que eu me ofereço o que eu gosto de fazer, né? Como é que eu me disciplino nessa jornada de uma maneira mais gentil, né, e compassiva. Então tudo isso a gente trabalha na nossa mentoria. E a gente tem também os programas de Mindfulness, né? Que são os programas de 8 semanas. Seguimos o protocolo da Unifesp, que é onde eu tenho a formação, e o protocolo da Unifesp é baseado no MBSR, do Jon Kabat-Zinn, também no Breathwork, né, da Vidya Mala, que tem uma questão um pouco mais do corpo, também com a compaixão. Então a gente trabalha nessas 8 semanas, além do treino da mente para estar presente, estar consciente de uma maneira mais aberta e gentil para si, para o outro e para o mundo e para a vida, né? A gente trabalha essas questões, né? Algumas coisas que a gente vai trazendo para a nossa vida, não só em relação à prática formal do Mindfulness, mas de uma maneira informal, né? A maneira como eu acordo, a maneira como eu me relaciono com o meu dia, a maneira como eu planejo o meu dia, a maneira como eu lido com os desafios do meu dia, a maneira como eu lido com o meu estresse, com a minha ansiedade, né? Então não tem promessa, né, de felicidade hedônica, né? Tem promessa de felicidade genuína, né? Que é você estar bem, né? Ter uma equanimidade, ter uma sustentabilidade para lidar com as coisas da sua vida, seja você considerando boa ou seja você considerando um problema, né? Então, ansiedade, por exemplo, é uma coisa que é nossa, né? Enquanto humanidade. Então, tudo bem você ter a ansiedade, a questão é como você lida com ela, né? E o quanto ela está saudável na sua vida. Então, se ela começa a tomar uma proporção, né, que vai se tornando patológica, então a gente vai cuidar, a gente vai tratar, mas a gente também precisa entender que momentos de ansiedade, principalmente nessa era que a gente está vivendo de excesso de informação, excesso de conexão e essa obrigação, né, que a gente tem, tanto pelo outro como por nós mesmos, de estar o tempo todo conectado e respondendo para as pessoas, não tem como a gente não ficar ansioso. Então acaba sendo uma emoção, né, um estado quase que frequente, diário no nosso dia a dia, né? Então é isso, a Escritório do Futuro está aqui para ajudar você a construir uma vida com mais sentido, significado, propósito e felicidade genuína, tá bom? Então, se vocês quiserem acompanhar nossos conteúdos, quem está aqui assistindo no Face e ainda não curtiu a página, dá um curtir aí, né? Aciona lá as notificações para receber as nossas comunicações. Quem está aqui no Insta também, desculpe, vai seguindo a gente, acompanhando as nossas lives, os nossos conteúdos, que tem sempre esse olhar e essa intenção, né? Bom, nós estamos no nosso Leitura Viva, em prol da campanha Janeiro Branco, que é uma campanha em que a gente quer trazer a consciência, né? E trazer, desmistificar um pouco a questão do cuidado com a saúde mental e com a saúde emocional, né? Então, no mês de janeiro, muitos profissionais da área da saúde, principalmente psicólogos, fazem algumas ações, palestras gratuitas, palestras online, workshop, atendimentos, né, as clínicas maiores, então até oferece um dia de triagem, como fez a Sol lá da Celebrar, né, ou vai fazer, acho que dia 19. Então, se você está aqui no Facebook e tem interesse em participar dessas ações, dá lá uma busca com a hashtag Janeiro Branco e aí você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo aí próximo a você, né? Você pode até buscar por eventos com esse nome, com essa hashtag, e aí você vai saber o que está acontecendo, né?
aqui no Insta também. Tem o Insta do Leonardo, que é o psicólogo que criou esse movimento, então @Janeiro Branco, vocês podem ir lá no Insta e entender o que está acontecendo, vai lá no site, né? E se vocês procurarem aqui no Insta também pela hashtag Janeiro Branco, vocês vão ver muitas postagens sobre isso, então vocês podem também descobrir alguns eventos que estarão acontecendo aí próximos a vocês, né? Aqui em São Paulo, normalmente a gente se reúne em um grande número de psicólogos e faz eventos na Paulista. Então, vocês procurem no Google, né? Enfim, gente, Janeiro Branco é a palavra-chave para vocês buscarem e se informarem sobre esses eventos, tá bom? A minha colaboração ao Janeiro Branco esse ano está sendo online, até porque já vou sair de férias, e a agenda dos colegas, né, de eventos presenciais estava próxima ou na mesma data que eu vou estar viajando, enfim. Então, a minha colaboração será online. Eu espero que seja útil para vocês e que traga alguma diferença no dia a dia. Então, o livro que a gente está lendo é esse aqui, né? O Poder de Cura da Meditação, organizado por Andy Fraser e com a introdução aqui do Daniel Goleman, né? Então, nesse livro estão reunidas algumas palestras de monges, né? Porque tem uma visão, uma vertente budista, de cientistas, neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, né? Sobre as pesquisas e descobertas deles referente aos benefícios da meditação. E hoje eu vou ler um capítulo que é da Sara Lazar, né, sobre meditação e neurociência. Então vamos lá, né, sem mais delongas, começar a nossa leitura. Meditação e neurociência, Sara Lazar. Você já teve vontade de saber o que se passa dentro da cabeça de alguém durante a meditação? A neurocientista Sara Lazar usa um scanner de ressonância magnética para medir a atividade cerebral e investigar como a prática regular pode alterar a estrutura cerebral de um meditador. Ela apresenta algumas de suas mais recentes pesquisas, que demonstraram que a meditação modifica partes do cérebro responsáveis pelo processamento das emoções, causando um poderoso efeito sobre a amígdala, a estrutura cerebral que ativa o medo, o estresse e a raiva. Há mais de 2000 anos, tem-se afirmado que a meditação pode ocasionar um vasto leque de efeitos positivos, tanto para o corpo quanto para a mente. Apenas muito mais recentemente, contudo, a comunidade científica começou a tornar pública as inúmeras mudanças benéficas que ocorrem enquanto uma pessoa medita, que inclui redução dos hormônios do estresse e aumento nos marcadores biológicos do relaxamento físico. Isso é muito interessante, né? Porque essa questão da diminuição do estresse, né? Então, quando eu faço o Mindfulness em empresas, eu aplico, né, a escala de percepção do estresse antes do início do programa e no final do programa. E é incrível, gente, é muito legal, assim, pessoas com 19, pontuação 19, baixa para 6, né, de 18 baixa para 4. Então isso é muito claro, é muito perceptível. Além dos efeitos mais imediatos da meditação, os praticantes também informam experimentar outros mais duradouros. Embora conste que a sensação de calma e clareza, que não raro persiste ao longo do dia inteiro, não é tão intensa quanto durante o período em que a pessoa está formalmente meditando. Os praticantes com frequência relatam que depois de meditar, eles se sentem mais capazes de controlar e lidar com situações ou emoções difíceis, que sentem mais empatia e compaixão, e que constatam melhora no que diz respeito à memória e à capacidade de prestar atenção. Vários grupos científicos começaram a testar em laboratório essas alegações, e existem hoje evidências científicas satisfatórias que respaldam algumas delas. Em particular no que diz respeito à atenção e à compaixão.
No entanto, ainda não está claro de que maneira a prática da meditação conduz a esses amplos efeitos e especificamente quais são os mecanismos neurais que estão por trás dessas mudanças benéficas. O objetivo da minha pesquisa, portanto, é entender como a prática da meditação afeta o cérebro e como essas mudanças cerebrais podem, por sua vez, causar benefícios duradouros. Defino aqui o termo comportamento de maneira ampla, como ações tanto do corpo quanto da mente. Sob essa designação genérica, aspectos da experiência humana que os meditadores afirmam poder ser modificados com a prática, como as emoções, a atenção ou a intenção, podem ser definidos como comportamentos. Com base nessa perspectiva neurocientífica, todo comportamento depende da atividade do cérebro, a qual, por sua vez, depende da estrutura cerebral. Esta última pode ser definida muito livremente como qualquer coisa relacionada com a maneira pela qual os neurônios se comunicam uns com os outros, desde o número de conexões entre os neurônios à quantidade de neurotransmissores que é liberada entre eles. Acredita-se de modo geral que para que aconteça uma mudança duradoura, é preciso ocorrer uma mudança correspondente na estrutura do cérebro. Por exemplo, quando você adquire uma nova informação, ocorrem mudanças na estrutura do seu cérebro quando a informação é codificada na memória. No dia seguinte, esses neurônios vão funcionar de maneira diferente, possibilitando que você se lembre da informação. Esse processo é conhecido como neuroplasticidade. Outro modo de modificar a estrutura do cérebro é repetir muitas vezes um comportamento. Cada vez que você faz isso, desencadeia uma cascata de atividade cerebral correspondente. E com o tempo, esses padrões se tornam automáticos e codificados de maneira diferente, se comparados a comportamentos aleatórios. É assim que são formados os hábitos. A neuroplasticidade é parte central tanto do processo terapêutico quanto do processo de aprendizado. Se um paciente deprimido procurar um médico, este poderá prescrever um medicamento antidepressivo que alterará a estrutura do cérebro do paciente. A ingestão regular do medicamento alterará a quantidade de neurotransmissores liberados ou removidos do espaço entre os neurônios. Isso, por sua vez, afeta a atividade cerebral do paciente, o que causa mudanças no comportamento, nesse caso, uma disposição de ânimo menos depressiva. Se o mesmo paciente procurasse um psicoterapeuta, este poderia recorrer à terapia por meio da palavra. O terapeuta poderia desafiar algumas das convicções e inseguranças do paciente, ou incentivá-lo a olhar para situações sobre uma perspectiva diferente. Se essas técnicas obtiverem êxito, algumas mudanças na estrutura ou na função cerebrais acompanharão essa mudança de perspectiva ou de atitude. O trabalho de Ellen Mayberg e colaboradores oferece alguns exemplos interessantes a respeito desse assunto. Das minhas pesquisas, eu me proponho investigar o que acontece se a pessoa se dedicar com regularidade à meditação durante 40 minutos por dia, ao longo de vários anos. Então, quando a gente faz o programa de 8 semanas, a gente começa com práticas curtas, né? Normalmente a gente aconselha, né, que seja de 10, 15 minutos diário, né? Mas não é uma regra, até para a pessoa já não criar uma dificuldade se ela não conseguir ficar esse tempo. Mas a intenção é que, à medida que a gente vai trabalhando as práticas formais, informais, trazendo os conceitos... Opa! O Instagram apareceu uma mensaginha aqui. Sorry. Na metade do programa, assim, em 4, 5 semanas, a gente já aconselha as pessoas a estarem na média de meia hora, 40 minutos, né? Até porque os estudos são baseados nesse tempo de prática, né? Então, cadê aqui onde ela estava falando?
Aqui, nas minhas pesquisas eu me proponho investigar o que acontece se a pessoa se dedicar com regularidade à meditação durante 40 minutos por dia, ao longo de vários anos. Se a meditação pode acarretar mudanças duradouras na disposição de ânimo, na atenção em relação a outros comportamentos, então provavelmente é possível também observar mudanças na estrutura do cérebro que sejam específicas da meditação, devendo tais mudanças estar relacionadas com as mudanças no comportamento. Então, assim, falando da minha experiência, né, eu tenho a minha rotina na manhã, né, então tem aquele livro, O Milagre da Manhã, meu milagre já é desenhadinho, então eu de manhã eu gosto de acordar primeiro, no meu horário, né, eu não gosto de acordar já com o despertador, aquela coisa, então essa foi uma das buscas e uma das conquistas, né, nessa minha jornada aí de empreender e criar a minha vida. Então, eu gosto de acordar no meu tempo, né, que não é 10, 11 horas da manhã, é tipo 7h30, 8 horas eu já tô bem pra acordar. Aí eu gosto de tomar um café bem tranquilo, daí eu faço as minhas posturas lá do yoga, que eu já fiz aqui uma live rapidinho sobre isso. Aí eu faço a minha prática, aí eu vou tomar meu banho, daí eu venho pro escritório, faço uma breve, né, um release do que é importante pro meu dia, anoto, e aí começo as interações, né? Então, o dia que eu tenho compromisso cedo, que acontece, né? Pra mim já é esquisito, né? Porque nem sempre eu consigo fazer pelo menos uma prática de 5, 10 minutos. Então, se eu começo o dia sem a minha prática, no decorrer do dia vai ficando aquela coisa esquisita, assim, um certo cansaço, uma certa irritação, uma certa, né, então aí eu tenho que parar no meio do dia, né, eu gosto, né, de parar no meio do dia, na primeira oportunidade, e fazer uma pequena prática, né, e à noite eu faço uma prática um pouco mais prolongada, que também é muito diferente quando a gente faz uma prática de 15 minutos ou quando a gente faz uma prática de meia hora ou uma prática de 1 hora. Então tem essa diferença, né? E aí, voltando para o texto. Meu instrumento preferido para examinar os efeitos da prática da meditação sobre a estrutura e a função do cérebro é o scanner de imagem por ressonância magnética. O scanner é um grande tubo rodeado por poderoso ímãs capaz de detectar pequenas mudanças de magnetização no interior do cérebro, que ocorrem naturalmente quando a mente de uma pessoa troca de tarefa. Podem ser feitos 2 tipos diferentes de imagem com esse scanner, funcionais e estruturais. As imagens por ressonância magnética funcionais captam mudanças em qualquer parte do cérebro que esteja ativa em tempo real. Quando alguém está envolvido em determinada tarefa, podemos observar na ressonância quais partes do cérebro estão ativas durante essa tarefa, quais estão em repouso e quais executam outras tarefas. Em contrapartida, as imagens estruturais de ressonância magnética revelam quanta massa cinzenta está presente em diferentes partes do cérebro. Ao comparar as imagens da estrutura cerebral de um voluntário captadas antes de ele aprender a meditar com imagens captadas várias semanas depois, somos capazes de detectar quaisquer mudanças que possam ser ocorrido como resultado da prática da meditação. Em 2005, realizamos um estudo com 20 praticantes de meditação Theravada. Tratava-se de praticantes leigos e não de monges ou monjas, embora para participar da pesquisa tivessem que ter concluído pelo menos um retiro de silêncio de 8 dias e meditar 40 minutos ao dia, pelo menos 5 dias por semana. Para quem não sabe, Theravada é uma das linhagens, né, do budismo. Também tínhamos um grupo de controle com voluntários que eram compatíveis com os meditadores em gênero, idade, escolaridade e raça, mas não tinham nenhuma experiência na prática da meditação. Enquanto os meditadores estavam no scanner de imagem por ressonância magnética, analisávamos o cérebro deles enquanto praticavam a meditação da percepção consciente da respiração, fazendo o mesmo quando estavam despertos, mas sem concentrar a atenção em nenhuma tarefa particular.
Nossa pesquisa revelou que certas partes do cérebro ficavam inquestionavelmente ativas durante a meditação. Esse não foi o caso quando os voluntários estavam apenas descansando, sem fazer nada em especial com a mente. Uma das principais críticas que os pesquisadores da meditação receberam no passado era que não sabiam se o voluntário estava efetivamente meditando. Ele podia estar apenas relaxando, ou mesmo prestes a pegar no sono. Portanto, era importante que conseguíssemos comparar a atividade durante a meditação com a atividade durante o repouso, para mostrar com clareza que esses dois estados eram diferentes. As regiões do cérebro nas quais encontramos maior atividade durante a meditação foram a ínsula, o polo temporal e o córtex cingulado anterior. Essas três regiões reunidas formam o córtex paralímbico. Em poucas palavras, o sistema límbico é o centro emocional do cérebro. Então, para quem não é neurocientista nem está tão interessado em linguagem técnica, né, é importante se atentar a isso, né? Em poucas palavras, o sistema límbico é o centro emocional do cérebro, ao passo que as regiões corticais são mobilizadas durante o pensamento e a resolução de problemas. O córtex paralímbico conecta essas regiões e, falando em termos bem gerais, pode ser considerado a parte da conexão mente-corpo do cérebro. É interessante assinalar essas regiões, que essas regiões estão envolvidas em numerosos distúrbios psiquiátricos, entre eles os distúrbios de ansiedade, depressão e transtorno bipolar, também a esquizofrenia. Então, por isso que a prática do mindfulness, né, tem sido bastante estudada em relação ao tratamento desses distúrbios. Outra descoberta que fizemos no grupo de meditadores foi que havia uma atividade reduzida em uma parte do cérebro chamada amígdala, que é um componente central da rede neural responsável pela chamada reação lutar ou fugir. Então, o que importa aqui é saber que a amígdala é o nosso centro emocional, né? E ela é responsável pelas nossas ações de reatividade automática, né? De lutar, de fugir de alguma situação ou de congelar, quando a situação for muito, né, exorbitante, que a gente não dá conta de pensar em algo para fazer. A redução da atividade é compatível com diminuição na excitação e aumento da sensação de bem-estar, um dos efeitos da meditação comumente relatados. Em seguida, investigamos a estrutura cerebral, avaliando a quantidade de massa cinzenta. Ela vai entrar aqui na questão da massa cinzenta, e antes disso eu gostaria de salientar essa história da amígdala, né? Porque o que acontece? Quando a gente está muito estressado, essa amígdala fica aumentada. Quanto mais aumentada, mais estressado a gente fica, mais na reatividade, mais no piloto automático, né? Menos controle emocional a gente tem, menos capacidade de planejamento a gente tem, né? E aí esses estudos comprovaram que a prática da meditação diminui a amígdala, faz ela chegar no tamanho normal. E aí você recupera as suas ações executivas de planejamento, memória, regulação emocional, né? Então é bem importante a gente saber, né, essa ação do mindfulness, né, no nosso cérebro. E aí, em seguida, investigamos a estrutura cerebral, avaliando a quantidade de massa cinzenta. A massa cinzenta é a parte do cérebro onde os neurônios conversam uns com os outros e onde o pensamento e a atividade neural efetivamente acontecem. A massa branca é a parte do cérebro formada por fibras longas que conduzem informações de uma parte do cérebro a outra. Nossa pergunta fundamental era a seguinte: a massa cinzenta muda como consequência da prática da meditação? Fomos conduzidos a essa investigação por vários estudos que comprovaram grupos específicos de pessoas e haviam encontrado diferenças nos grupos em relação à massa cinzenta. Um estudo observou pessoas bilíngues e constatou que aquelas que aprendem uma segunda língua quando são crianças possuem uma quantidade significativamente maior de massa cinzenta nas regiões do cérebro associadas à linguagem do que aquelas que falam um único idioma.
Outro estudo descobriu que músicos profissionais têm mais massa cinzenta do que os amadores nas áreas do cérebro relacionadas com a habilidade musical, e que os amadores têm mais massa cinzenta do que pessoas sem nenhum treinamento musical. Em ambos os estudos, a quantidade de massa cinzenta estava correlacionada com a proficiência ou experiência. Um outro estudo ainda investigou a plasticidade do cérebro através da lente do malabarismo. Os pesquisadores recrutaram pessoas que nunca tinham feito malabarismo antes. Escanearam o cérebro delas e depois ensinaram a fazer malabarismo. Os voluntários receberam instruções para treinar todos os dias durante 3 meses. Passado esse tempo, eles foram escaneados uma segunda vez, quando então lhes foi dito que parassem de praticar malabarismo. 3 meses depois, foram escaneados pela terceira vez. Foi constatado que depois de 3 meses de malabarismo, a região do cérebro envolvida em detectar movimento havia aumentado de tamanho. Posteriormente, quando pararam de treinar, a mesma região do cérebro diminuiu de tamanho. Foi um clássico exemplo de use ou percam, né? E isso, assim, a gente pode ter pra gente, né, no nosso dia a dia. Então, para tudo que a gente quer fazer, né, seja a academia, seja a própria prática da meditação, seja uma língua nova que a gente queira aprender, ou tocar violão, né, que eu tô nessa tentativa, né? Então, demanda um certo esforço, né, no começo, mas depois você desenvolve, você cria essa habilidade e fica muito mais fácil, né? Fica muito mais até prazeroso de fazer, né? Os resultados desse estudo nos levaram a formular a hipótese de que, se haviam ocorrido mudanças em 3 meses, deveria existir diferença no cérebro dos nossos voluntários, todos os quais vinham praticando a meditação havia muitos anos, em relação ao grupo de controle. Quando realizamos as análises, descobrimos que algumas partes da massa cinzenta eram de fato mais densas nos meditadores do que nos membros do grupo de controle. O principal local no qual encontramos essa diferença foi na ínsula, uma das regiões paralímbicas relacionadas com a integração de sentidos, emoções e pensamentos. A ínsula, em particular, está envolvida na percepção consciente dos processos instintivos, como o batimento cardíaco, a cadência respiratória e a fome. Também foi constatado que essa região fica ativa nos monges quando estão envolvidos com práticas relativas à compaixão. Então, gente, veja, ontem eu falei sobre a importância da compaixão, hoje estou falando de novo sobre a importância da compaixão, né? Então, embora esse seja um tema muito querido, né, por mim e em que eu sou muito ativa, acredito nisso, né, para a nossa sociedade, a ciência, né, vem trazendo estudos, vem trazendo comprovações do quanto é importante a gente realizar o treino da mente compassiva, né. Além disso, foi verificado que a ínsula é fisicamente menor em pacientes esquizofrênicos e bipolares do que nos voluntários saudáveis do grupo de controle. Encontramos ainda uma quantidade significativamente maior de massa cinzenta em parte do córtex pré-frontal, que tem relação com a memória operacional e a atenção seletiva. É um fato bastante conhecido que a espessura dessa parte do cérebro diminui com a idade. O interessante é que quando representamos em um gráfico a espessura cortical nessa região e a idade de cada pessoa, o gráfico sugeriu que a meditação pode ajudar a retardar ou até mesmo evitar esse declínio normal na espessura relacionado com a idade. Nosso córtex atinge a espessura máxima do início a meados da casa dos 20 anos e depois vai gradualmente afinando à medida que envelhecemos. No entanto, nessa pequena área do cérebro, meditadores de 40 e 50 anos tinham o mesmo nível de espessura cortical dos voluntários de 20 anos do outro grupo. Nossas constatações sugerem que os participantes na faixa entre 40 e 50 anos podem ter evitado o declínio na região do cérebro por tê-la ativado com frequência por meio da prática da meditação. Essa pesquisa conduz a algumas linhas de investigação potencialmente estimulantes, embora ela ainda precise ser efetuada. Então, é
rapidinho esse capítulo, eu não vou ler todo, tá? Aí já vou aqui pro resumo, pra gente não ficar aqui numa leitura muito cansativa e pra gente fazer uma pequena prática no final aqui da nossa live. Tinha um comentário aqui, mas passou, não deu tempo de eu ler. Então, resumindo, nossa pesquisa sobre meditadores revelou mudanças estruturais em regiões do cérebro importantes para a regulação da emoção, para a empatia e processamento autorreferencial. Além disso, as mudanças nos níveis de estresse estavam relacionadas com mudanças na densidade da massa cinzenta da amígdala. Esses dados fornecem informações significativas a respeito de como a meditação funciona, além de apresentarem uma considerável evidência das alegações dos meditadores, de que a prática melhora a disposição de ânimo, a capacidade de regular as emoções e, em particular, a capacidade de lidar com situações estressantes. Isso é muito legal, né? E o legal, assim, é a gente ouvindo os relatos das pessoas, apesar da minha experiência pessoal também trazer muito isso, essa percepção, né? Dessa capacidade, né, de equanimidade, de regulação das emoções, de você perceber, né, se uma determinada coisa está te afetando, o quanto isso está te afetando, né, o quanto você pode acolher isso e ficar um pouquinho na sua, ou quanto você pode agir em prol disso, mas uma ação consciente, né. E quando a gente fala em compaixão, a gente tem a ideia de que é só bonzinho, amém pra tudo, não tem nada a ver, né? No budismo tem o conceito da compaixão irada, né? Que eu gosto mais de dizer compaixão ativa. Então, às vezes você pode ficar um pouco mais, né? Ativo, né? Um pouco mais resolutivo, vamos dizer assim. Perante uma situação e mesmo assim ser compassivo, ser gentil e ser amoroso, né? Mas para você ter essa consciência num momento de estresse, numa situação que te desafia, você tem que ter uma mente preparada, e o que prepara a sua mente é a prática diária da meditação ou do mindfulness, né? Então, e é legal, assim, a gente vai fazendo as aulas, os treinos, a gente vai fazendo nas empresas e a gente vai ouvindo as pessoas, nossa, aconteceu isso, isso, isso e eu fiz isso. Nossa, nem parecia que era eu. E é muito legal isso, né? Porque a pessoa vai percebendo no dia a dia dela como que ela vai tendo o autocontrole, como ela vai tendo as rédeas, né, da vida dela, das ações, ela vai escolhendo, né? Isso é muito bom. Então aqui está falando da regulação, dessa capacidade de lidar com as situações estressantes. No entanto, essa é apenas a ponta do iceberg, pois ainda há muito a se aprender a respeito de como essas mudanças no cérebro conduzem ao grande número de mudanças relatadas pelos meditadores. É comum me perguntarem o seguinte: esses dados nos dizem então que as pessoas devem meditar para que o cérebro delas fique maior? Ou estou ficando mais velho, devo meditar para evitar que meu cérebro encolha? Embora os nossos dados mostrem que o cérebro de fato se modifica com a prática da meditação, é importante lembrar que aprender qualquer tarefa nova causará mudanças no seu cérebro. O objetivo dos dados é, contudo, compreender como a meditação funciona nele. Ouvi muitos professores de meditação dizerem que, quando as pessoas chegam para a primeira aula, não raro estão um pouco céticas. E isso é verdade, principalmente no ambiente corporativo, né? Porque quando a pessoa vem para a aula, quando ela vem para o programa de 8 semanas que eu faço aberto ao público, né, já é uma escolha da pessoa estar lá. Mas quando uma empresa contrata esse tipo de serviço, esse tipo de treinamento, tem pessoas que estão lá porque o chefe falou que tinha que fazer, né? Então a hostilidade é muito comum, né? E aí a gente, né, se a gente não meditar e tiver uma gestão, né, interna, e até assim, o que traz o conforto pra gente de estar perante essa hostilidade é essa crença, que na verdade não é uma crença, é essa constatação
de que aquilo vai fazer a diferença na vida da pessoa, né? Se ela vier, se ela se disponibilizar a praticar, ainda que no começo ela fique meio assim, né? No último programa que eu fiz, teve uma pessoa que chegou para mim na terceira sessão, dentro de uma empresa, né? Não a pessoa optou fazer. Ele fez porque estava dentro da empresa. Aí ele, na terceira sessão, ele chegou pra mim e falou assim, sabe que o primeiro dia que você veio aqui apresentar esse negócio, eu falei, o que essa louca dessa mulher tá falando, né? E não é que agora eu tô vendo sentido no que você falou, no que você apresentou, não é que esse negócio é bom mesmo, né? E isso é muito gostoso da gente ouvir, né? Porque embora ele tenha me achado uma louca quando eu fui falar para eles meditarem todos os dias, né? Depois ele veio me dizer o quanto aquilo estava fazendo diferença na vida dele, e você vê, em 3 semanas, né? E o quanto estava fazendo diferença não só na vida pessoal, em casa, mas no próprio trabalho, né? Em como lidar com as pessoas, porque ele tinha uma posição de liderança, então de como estava lidando com a equipe, enfim. Então isso é muito bacana, né? Então, continuando aqui, o objetivo dos dados é, contudo, compreender como a meditação funciona nele. Eu vi muitos professores de meditação dizerem que, quando as pessoas chegam para a primeira aula, não raro estão um pouco céticas. Os alunos perguntam, isso vai realmente fazer alguma coisa por mim? Ou, preciso praticar durante muitos anos para obter os benefícios positivos da meditação? Então, eu falei aqui de 3 semanas, né? Que a pessoa já chegou para mim dizendo que viu a diferença já no dia a dia. Uma das funções dos dados é ajudar a diminuir as dúvidas relacionadas com a eficácia da meditação e da atenção plena, bem como em contraste com apresentar as mudanças no cérebro como incentivo. Vou deixá-lo com um Koan Zen. Koan é um enigma, né, utilizado no Zen budismo, que é uma pergunta muito assim que você fica, nossa, mas isso, né, às vezes é completamente sem sentido, você tem que pensar muito, né, pensar, deixar aquilo fluir em você, né, para você tentar encontrar uma resposta e um sentido. E aí ela vai deixar aqui um koan, né, no final do texto dela. Pretendo comprar ferro. Desculpe. Pretendendo comprar ferro, eles obtêm ouro. Então fica aí esse pensamento, né, esse koan sobre o mindfulness, né, sobre a visão dela do mindfulness. No meu caso particular, comecei a praticar yoga como uma forma de fisioterapia para uma dor no joelho. Não acreditava em nenhuma das afirmações relacionadas com a saúde ou cognitivas que o professor fazia, mas algumas semanas depois compreendi que a prática de yoga era muito mais que apenas uma maneira de reabilitar meu joelho. Essa é uma experiência comum no caso de quem procura a meditação e as práticas meditativas. As pessoas começam buscando a redução do estresse para aumentar o tamanho do cérebro ou obter algum outro benefício tangível para a sua vida. No entanto, passam a entender que essas práticas fazem muito mais, que elas enriquecem a vida de modo inexplicável, ajudando-as de uma maneira que nem mesmo sabiam precisar. Ai, meu coração palpita, eu me emociono, porque, gente, eu comecei, já falei aqui algumas vezes, né, tanto no Insta quanto no Face, no meu blog, enfim, né, que eu comecei a prática de meditação em 2010, porque eu precisava dar um jeito na minha vida, eu estava muito estressada, eu era gerente comercial, eu viajava demais, era uma semana na minha casa, outra semana na rua, né, os valores do meu trabalho, enfim, não estava muito legal com o que eu acreditava. Eu me formei em 2002, né, e eu queria voltar para a psicologia, queria atuar na psicologia. Bem, comecei a meditar. Pela primeira opção era entender o que estava acontecendo na minha vida e né, ter mais recursos para lidar com aquele estresse, aquela coisa toda, né? É como ela falou, comprei ferro e recebi ouro, né? Porque eu comecei com o Raja Yoga, que é uma meditação um pouco mais ligada à espiritualidade, no Brahma Kumaris, né? E aí em 2012, depois de tantas coisas que foram surgindo, acontecendo, limpando, aparecendo, né?
eu pedi as contas do meu emprego e decidi que não, isso não é mais a vida que eu quero voltar para psicologia, ter um trabalho com mais sentido, fazer o que eu acredito, fazer o bem pelas pessoas. Aqui não estou fazendo bem para ninguém, né? Era puramente comercial, só trabalhava para ganhar dinheiro e, enfim. Aí eu fui atrás de como é que eu volto para a psicologia, porque embora eu tivesse me formado em 2010 ou em 2002, né, e não tivesse me desconectado completamente, né, quando eu me formei eu tive o consultório, continuei fazendo formações, especialização nos SEDs aqui em São Paulo, os PCs vão saber do que eu estou falando, né. Dei aula na Unip, né, de psicopatologia, enfim, eu nunca me descolei completamente, mas eu não queria mais ter essa vida dupla, eu queria ter somente a minha atuação na psicologia. E aí eu fui buscar o que eu queria fazer na psicologia, né, porque eu precisava novamente voltar a estudar, enfim, né, para voltar com responsabilidade para aquilo que ia fazer. E foi assim que eu encontrei o Mindfulness. Então, desde 2012, eu venho aí nessa construção de estudar, de trazer para minha vida, e depois eu fui atrás das formações, né? Então, literalmente, eu sou também a pessoa que ela falou que atrás de comprar ferro, né, eu recebi ouro. Então, por isso estou aqui hoje. E assim, quando eu pedi as minhas contas em 2012, eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer com a minha vida, né? Então, todo esse percurso foi uma construção, né? Escritório do Futuro foi uma construção, um presente que em 2012 eu não fazia a mínima ideia que seria uma possibilidade na minha vida, né? Então, sou muito grata por esse caminho, por ter tido a oportunidade, né, de conhecer e de me entregar para esse caminho do Mindfulness, né? E é isso, então vamos fazer uma pequena prática, porque Mindfulness é uma coisa que a gente não aprende com leitura, né? Embora a leitura que eu estou trazendo aqui seja para ancorar, né, motivar vocês, inspirar, trazer estudos e dizer para você que, olha, não é uma coisa que pode ser que aconteça, né? Está comprovado cientificamente todos os benefícios que o Mindfulness pode trazer para você, né, na saúde, saúde mental, saúde física, saúde emocional. Mas além disso, né, o ganho que você pode ter na sua vida, né, com a prática da meditação, com essa conexão consigo, com essa possibilidade de estar mais presente para a sua vida, para as pessoas, enfim. Então vamos fazer uma pequena prática. Pegar nosso bowl. E aí, do jeito que você estiver, só ajusta o seu corpo de uma forma que seja confortável estar com o seu corpo, estar no seu corpo, ser o seu corpo. Se quiser, pode fazer uma respiração mais profunda. Enquanto você faz essa respiração mais aprofundada, você vai fazendo esse convite de alinhamento da sua mente, do seu corpo, do seu coração, esse convite de entrega, de presença. Será uma prática bem curtinha, não vai atrapalhar em nada no seu dia. Apenas fazer com que você quebre o padrão do que está agora e volte renovado, com um olhar de principiante. Então permita-se, entregue-se para esse minutinho de prática. Sinta você conectado com sua mente, com seu corpo, com seu coração. Traz consciência das sensações do seu corpo. Quais são as partes que você sente o toque? Talvez nos pés, nas mãos. Se você estiver sentado, talvez seja no encosto da cadeira, do sofá. Também no quadril, no apoio do seu quadril, no local que você está sentado. Chegue nesse lugar.
Entregue-se para você nessa presença, nesse pequeno momento de presença. Mais consciente do seu corpo presente, observa a sua respiração. Você não precisa transformar nada. Não tem respiração certa, não tem errada. É a sua respiração desse momento. O que o seu corpo está pedindo. Então você acolhe essa respiração no ritmo que ela se apresenta. Mais consciente da sua respiração, leva a atenção para o coração, que é onde nós simbolizamos as nossas emoções. Tome consciência das emoções que estão presentes nesse momento. Abra mão de classificar o que é ruim, o que é bom. Apenas nomeie a emoção que está presente. A emoção pura e simples, que está aí por algum motivo. E também você não precisa procurar ou justificar por que essa emoção está presente. Apenas nomear, reconhecer e nomear. E agora que você já tem consciência dela, acolha. É genuíno. Ela está aí porque está no contexto do seu dia, da sua semana, do seu momento. E aí você pode acolher o seu corpo, a sua respiração, as suas emoções ou a emoção que se mostrou mais presente. E pode observar a sua mente. Tem muito pensamento, tem pouco pensamento. Os pensamentos são rápidos, são devagar. Enquanto você busca entender velocidade e quantidade de pensamento, você abre mão de julgar, de classificar se é bom ou se é ruim. Apenas nota, observa. E acolhe. Consciente do seu corpo, você acolhe o seu corpo. Consciente da sua respiração, você acolhe a sua respiração. Consciente das suas emoções, você acolhe as suas emoções. Consciente do fluxo da sua mente, você acolhe o que está. E assim você se acolhe completamente nesse momento. Se você quiser, pode se dar até um abraço nesse ato simbólico de acolhimento para tudo o que está presente nesse momento. Pode se acolher com um suave sorriso no rosto, para que esse acolhimento seja gentil, amoroso, compassivo. E mantendo a qualidade dessa presença acolhedora e gentil que a gente acabou de cultivar, você pode ir encerrando a sua prática. Abrindo os olhos, se estiverem fechados. Mexendo com gentileza o corpo. Olhando para tudo com um olhar de principiante, como se fosse a primeira vez.
Muito bem. 1 hora de live. Vamos encerrar aqui no Insta, que já eles cortam a gente, né? Aqui no Face também. Gratidão a vocês, Júlio, Ediângelo, Emerson. Obrigado pelo vídeo. Obrigado por estar presente também nessa leitura e nessa prática. Gratidão aqui a Mandi, Instituto Ideia, Nájara Oliveira, Universal World Mind, Lilian, Odonto Magna, Karina Kotaki. Bom te ver aqui. Precisamos marcar nosso café de atualização de 2019, hein? Falei com a Valesca esses dias pra gente marcar um café. Então, gente, gratidão por essa companhia. Amanhã temos novamente, amanhã é dia de consultório, é dia de mindfulness nas empresas, então não será de manhã, né? Amanhã a gente vai fazer a nossa leitura à noite. E aí eu posto aqui na timeline do Face e aqui no Insta a hora que a gente vai fazer a nossa leitura e a nossa prática. Lilian, obrigada, parabéns. Parabéns para você também, pela essa jornada, também estar junto com a gente nessa jornada Mindful, né? Sucesso para você em 2019. Gratidão, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.